Ser mãe deveria ser o papel mais seguro que uma mulher pode ter. Deveria significar estabilidade, proteção, um futuro, mas às vezes a pessoa que deveria te proteger se torna aquela de quem você precisa se proteger. Em 2019, uma jovem mãe de 2 filhos desapareceu sem deixar rastros, sem despedida, sem malas feitas, sem explicação, e por meses todos acreditaram que ela ainda estava viva. Porque alguém estava respondendo às mensagens dela, alguém estava enviando e-mails para a família dela, alguém estava fingindo ser ela. O que ocorreu com ela é um dos casos mais perturbadores de traição doméstica recente. Um caso em que não havia corpo, mas mesmo assim houve uma sentença de prisão perpétua. Monica Day Moynihan, apelidada de Monty, tinha apenas 22 anos na época desse caso. Ela já era mãe de 2 meninas, e ao que tudo indicava, fazia o máximo para garantir uma vida estável e significativa para elas. Os pais de Monica, Melanie e Curtis se divorciaram quando ela era jovem, e sua mãe depois casou-se com Brandon Tucker. Monica manteve proximidade com os 2 pais e tinha bom relacionamento com o padrasto, o que nem sempre ocorre em famílias reconstituídas. Quem conhecia Monica dizia que ela tinha presença marcante, mas era fácil de conversar. Extremamente simpática e sempre sorrindo, ela tinha um jeito alegre e otimista que fazia com que as pessoas ao seu redor se sentissem à vontade quase instantaneamente. E mesmo tendo apenas 22 anos e já criando 2 filhas, ela estava lidando com isso da melhor maneira possível. Ela sabia como agora. Não era perfeita, estava cansada e sobrecarregada, mas estava tentando e levava a maternidade a sério. Uma coisa sobre Monica que todos concordavam era isso: ela absolutamente amava ser mãe. Suas filhas vinham em primeiro lugar, sempre. Na época do caso, Monica trabalhava em um restaurante chamado Abbey Road Tavern and Grill, em Fuquay-Varina, Carolina do Norte. Além disso, ela estava montando um pequeno negócio paralelo, algo muito importante para garantir estabilidade a longo prazo para suas filhas, sempre que suas filhas adoeciam. Monica não recorria logo à medicina tradicional, preferindo iniciar com remédios naturais, como xarope de sabugueiro e suplementos para fortalecer o sistema imunológico. Com o tempo, esse interesse cresceu. Monica passou a produzir seus próprios xaropes de sabugueiro para crianças e bolinhas de imunidade. Ela chamou do negócio de magia da Monty. Ela promoveu principalmente pelo Instagram, e embora não tenha sido um sucesso viral, o negócio cresceu de forma lenta, constante e orgânica, e isso era importante para ela. Ela sentia orgulho disso, e isso fazia com que ela sentisse que estava construindo algo real para suas filhas. Ela estava ganhando dinheiro suficiente para contribuir de forma significativa para sua casa e estava conciliando o trabalho no restaurante, o próprio negócio e a maternidade ao mesmo tempo. Não era fácil, mas ela continuava tentando. E se isso não bastasse? Além disso, Monica se matriculou em um curso para ser doula, profissional que auxilia mulheres após o parto. E isso estava programado para começar no final de abril de 2019. Ela sabia que trabalhar como garçonete não era um emprego para sempre. Ela buscava algo mais estável, que pudesse virar carreira e se alinhasse ao seu amor pela maternidade e por ajudar outras mulheres. Ela estava pensando a longo prazo e planejando com antecedência. Monica também adorava se expressar através da aparência. Ela tingia o cabelo de várias cores, às vezes verde claro, azul, às vezes loiro platinado, e na época do caso, seu cabelo estava tingido de um tom claro de verde. Ela sentia o mesmo em relação às suas tatuagens também. Elas eram reflexos de sua personalidade, de suas crenças, eram seu senso de identidade. Não eram apenas coisas feitas por impulso. Cada desenho contava uma história, e ela transformou partes de si em uma galeria de arte selecionada. Monica era vibrante, ambiciosa, criativa e, acima de tudo, ela era trabalhadora. Por fora, Monica parecia uma jovem que estava batalhando por um futuro melhor, mas nos bastidores, sua vida já estava se tornando perigosa. Porque agora, precisamos falar sobre o pai dos filhos dela, e é aqui que as coisas tomam um rumo sombrio. Monica conheceu um homem chamado Brian Sluss, quando tinha apenas 18 anos. Brian era 20 anos mais velho que ela, sim, 20. Diferenças de idade não são automaticamente sinistras, mas o que tornou essa situação perturbadora foi Brian ter mentido sobre sua idade no início do namoro. Depois ele admitiu, mas Monica já estava envolvida emocionalmente. Os pais dela descobriram a mentira e tentaram encerrar o relacionamento.
Eles disseram para Mônica que ela não podia mais vê-lo. Avisaram que não confiavam nele, mas ela continuou vendo Brian mesmo assim, e o relacionamento rapidamente se tornou físico. Logo, Mônica ficou grávida, deu à luz sua primeira filha, e 3 anos depois, teve seu segundo filho. Por fora, parecia uma família jovem tentando fazer as coisas darem certo, mas, a portas fechadas, o relacionamento deles estava longe de ser estável. Todos que os conheciam descreviam o relacionamento de Brian e Mônica como conturbado, para dizer o mínimo. Brian era manipulador, mentiroso compulsivo e abusivo com Mônica. Por mais horrível que pareça, nem os próprios filhos dele estavam a salvo de seu comportamento, algo que os colegas de Mônica no restaurante também notaram. Eles viam Brian surgir sem avisar, as discussões e como tudo entre eles ficou volátil. Mônica até mostrou ferimentos para uma de suas colegas de trabalho, e ela disse algo que fez a colega sentir um calafrio de preocupação. Ela disse: "Quando algo acontecer comigo, não sei o que vai acontecer com meus filhos." Perceba como ela não disse se, ela disse quando algo acontecer com ela. Mônica sabia que era apenas uma questão de tempo. Para piorar, Brian não conseguia manter um emprego de jeito nenhum. Ele pulava de um lugar para outro, e quando o dinheiro apertava, recorria ao roubo. Então, imagine isso por um momento. Mônica trabalha em um restaurante, administra um pequeno negócio, treina para ser doula, cria 2 filhos e busca construir um futuro. E do outro lado, você tem Brian, um homem adulto de mais de 40 anos que não consegue manter um emprego e continua arrastando ela para o caos. O contraste não poderia ser mais claro. Em determinado momento, Mônica finalmente criou coragem e denunciou o abuso. Ela conseguiu uma ordem de proteção contra a violência doméstica contra Brian, e os dois terminaram oficialmente. Por um instante, parecia que ela estaria livre. Voltou a focar no negócio, no treinamento de doula, e dedicou-se às filhas. E ela tirou Brian completamente da sua vida, mas Brian não a deixou em paz. Ele continuou a persegui-la. E então, um dia, Mônica desapareceu e ninguém jamais ouviria falar dela novamente. Ninguém tinha visto Mônica pessoalmente desde março de 2019. Ela foi vista pela última vez pelo gerente do seu apartamento em março, e foi só isso. Mas até o dia 23 de julho mesmo que ninguém visse Mônica pessoalmente, continuaram a falar com ela por mensagens de texto e e-mails. Primeiro, a gerente do apartamento dela percebeu que depois de março, Mônica só a contatava por mensagens de texto e pelos e-mails curtos mencionados anteriormente. Mas então a família de Mônica percebeu a mesma coisa. Já fazia muito tempo que ela não se encontrava com a mãe, mas, para ser sincero, isso não era algo tão fora do comum. Mônica era uma mãe trabalhadora ocupada, sua agenda era cheia, e ela marcava de se encontrar com a família, depois de semanas ou até meses, às vezes. Então, não era algo tão alarmante, e é por isso que o caso dela se estendeu por tanto tempo. A mãe de Mônica, Melania, realmente tentava se encontrar com a filha praticamente toda semana. Após março, Mônica não tinha mais tempo livre, e sempre enviava desculpas para a mãe quando Melania tentava marcar algo. E além disso, o local de trabalho dela não havia, nem tinha notícias dela desde 17 de março. Ela até mandou mensagens para o chefe e colegas de trabalho dizendo que não iria trabalhar por vários motivos. Às vezes era gripe, outras vezes era o carro quebrado. Isso continuou por 4 semanas. Tudo isso era muito estranho para os funcionários do restaurante, mas eles não deram muita importância. Eles lembravam da Mônica como uma excelente funcionária, sempre pontual e assídua. Talvez fosse apenas uma semana em que ela não conseguia trabalhar direito. As preocupações surgiram quando Melanie e o gerente do apartamento não viam Mônica há muito tempo. Já era julho e fazia meses desde que alguém a via pessoalmente pela última vez. A mãe de Mônica acionou a polícia, solicitou uma visita ao apartamento para verificar como ela estava e registrou oficialmente seu desaparecimento em 23 de julho. O departamento de polícia de Holly Springs enviou policiais ao apartamento de Mônica, e quando chegaram, não encontraram Mônica, mas encontraram Brian, o agora ex-namorado de Mônica. Ele morava naquele apartamento com as 2 filhas pequenas de Mônica, e também foi visto dirigindo o carro dela. O gerente do apartamento lembrou de ver Brian com as filhas no local, mas Mônica não estava, então a polícia resolveu falar com Brian. Perguntaram quando ele viu Mônica pela última vez, e ele disse à polícia que foi em 20 de junho. Lembre-se, os amigos, a família e o gerente do apartamento dela não a viam desde março, mas Brian foi a última pessoa a vê-la recentemente, em junho. O que estava acontecendo? Onde estava Mônica?
Segundo Brian, ele e Mônica não eram mais um casal, mas ele visitava as crianças com frequência para ajudá-la enquanto ela trabalhava. Brian, então, entrou em alguns detalhes interessantes sobre como ela estava antes de desaparecer. Segundo Brian, depois que Mônica começou a trabalhar no restaurante em Fuqueverina, ela ficou viciada em substâncias ilegais. Não sabemos se isso é verdade ou não, é só a versão dos fatos do Brian. Mas já era meados de junho naquele momento, e Brian teve a brilhante ideia de tentar algo chamado reabilitação em casa. Ele obrigava Mônica a ficar em casa, não deixava que ela trabalhasse ou saísse, esperando que ela se mantivesse limpa, sem ajuda médica ou profissional. Sinceramente, não sei se isso funciona, mas acho que você deve tentar algo. Brian, porém, decidiu não envolver a família de Mônica, nem informá-los sobre o que ela passava. Ele não queria preocupá-los ou chocá-los com a notícia, temendo piorar a situação. Porém, o plano de reabilitação caseira de Brian falhou. Porque um dia, em 20 de junho, Mônica mandou uma mensagem para Brian com uma foto dos filhos deles e uma mensagem dizendo: "Eu não aguento mais". Após isso, Brian nunca mais soube de Mônica. Ele voltou para casa e viu que ela havia sumido, deixando as crianças, os pertences e até o celular. Brian nem pensou em registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida em junho, porque achou que Mônica voltaria em algum momento. Mas agora ficou claro que ela não voltou. A polícia não acreditou nessa história, mas por hora nada podia fazer. Sem provas contra Brian, precisavam investigar mais para achar alguma brecha. Isso mudaria tudo. Isso levaria um tempo. A polícia começou perguntando a quem conhecia Brian, Mônica e o relacionamento deles. E foi então que a natureza do relacionamento do casal foi revelada à polícia. Brian era o agressor na relação. A polícia descobriu a ordem de restrição de Mônica contra Brian e registros de agressão ao investigar mais. E então a polícia fez outra busca minuciosa no apartamento de Mônica, e foi aí que eles encontraram algumas coisas estranhas. A primeira coisa não é estranha, mas é uma pista, um teste de gravidez positivo no banheiro. Mônica não está apenas desaparecida, mas ela também pode estar grávida agora. Não sabemos há quanto tempo o teste de gravidez estava lá, então não dá para saber quando ela fez, mas de qualquer forma era algo importante. Em agosto, a polícia fez uma coleta no apartamento da Mônica e encontrou seu DNA nas rachaduras dos azulejos da cozinha. Eles também descobriram que alguém limpou o chão da cozinha com água sanitária, o que não era um bom sinal. A polícia foi a Bluefield, Virgínia, onde os pais de Brian moravam, coletou amostras do solo fora da casa e vasculhou a área em busca de evidências. Mais tarde, uma testemunha se apresentou e afirmou que viu o Brian entre 2 e 3 da manhã. Por volta da época em que a Mônica desapareceu, e ele estava carregando 3 sacolas plásticas e as levava até a lixeira. A polícia analisou a atividade digital da Mônica, que estava totalmente silenciosa e estranha. Até março e abril, Mônica buscava principalmente treinamento de doula e recursos relacionados. Mas então, do nada, o histórico de buscas da Mônica ficou mais explícito e apropriado, principalmente buscas por conteúdo adulto e outros sites semelhantes. O que estava acontecendo aqui? Com todas essas descobertas, só restava à polícia e a qualquer um concluir que outra pessoa usava o telefone da Mônica. Para confirmar, a polícia analisou as mensagens que Mônica enviou a várias pessoas entre abril e junho após ela deixar de ser vista pessoalmente. E as mensagens pareciam realmente promissoras e convincentes, mas ainda assim havia um tom diferente nelas. Mônica chamou as filhas de senhoras em mensagens, algo que nunca fazia, pois sempre usava crianças, nomes ou apelidos. A única pessoa que já chamou as meninas de senhoras foi ninguém menos que Brian, e as postagens e legendas dele no Facebook eram prova disso. A polícia tinha certeza de que Brian usou o telefone de Mônica, que ela deixou para trás ao abandonar as filhas, segundo ele. E agora, ele era uma pessoa de interesse no caso de Mônica, que, para ser sincero, estava tomando um rumo bastante devastador. Mônica estava desaparecida desde abril e não tinha entrado em contato com ninguém durante esse período. Com isso, e as evidências achadas na casa de Mônica e Brian em Hollywood Hills, além de relatos de testemunhas que viram Brian com sacos de lixo pretos. As coisas não pareciam boas. Já tinha se passado tanto tempo e agora encontrar Mônica viva ia ser muito difícil. Em maio de 2020, menos de um ano após o desaparecimento de Mônica, Brian Sluss foi preso e acusado pelo assassinato em primeiro grau da ex-namorada.
Os investigadores não tinham corpo, mas as evidências bastaram para levar Brian ao tribunal e tentar condená-lo. Enquanto todos aguardavam o julgamento de Brian, o caso voltou às notícias. Os detetives fizeram outra prisão relacionada ao assassinato de Monica, e não era ninguém menos que a ex-esposa de Brian. Antes de Brian e Monica ficarem juntos, Brian já havia sido casado com uma mulher chamada Jarlene, e eles também tinham filhos juntos. Mas o que fez a polícia prender essa mulher, e será que ela teve envolvimento no que aconteceu com Monica? Bem, no mesmo dia em que Brian foi acusado de assassinato, em 12 de maio de 2020, Jarlene Sluss também foi presa e acusada de ser cúmplice. Após o ocorrido, homicídio doloso e obstrução da justiça. Veja, a polícia havia descoberto os registros telefônicos de Brian, e ele estava em contato constante com Jarlene desde que Monica desapareceu. Jarlene supostamente até participou dos planos de Brian e fingiu ser Monica ao telefone com o gerente do apartamento dela. Ela supostamente também ajudou Brian a fugir da região após o desaparecimento de Monica, mas ele acabou voltando para o apartamento. Então, eu realmente nem sei para que foi isso. Também não sabemos a extensão completa do envolvimento de Jarlene no crime, mas o que é inegável é o fato de que Jarlene sabia que Brian tinha feito algo com Monica, mesmo que ela não tenha participado do crime. Ela sabia que algo tinha acontecido e deveria ter chamado a polícia, mas não fez isso. Em vez disso, ela ficou do lado de Brian e o ajudou a manter a farsa pelo tempo que conseguiram. Era inacreditável pensar que não só Brian, mas também sua ex-esposa estava envolvida. Isso torna o caso ainda mais assustador. Ao invés de apoiar a verdade e ajudar a família de Monica a obter respostas, Jarlene tomou a decisão de ajudar um criminoso só para que ele pudesse escapar do que fez a uma jovem por mais alguns meses. Mas agora, finalmente. Ambos estavam sob custódia, e Jarlene não só se declarou culpado das acusações, como também concordou em testemunhar contra Brian no julgamento. A expressão no rosto de Brian deve ter sido impagável. O julgamento de Brian ocorreu em abril de 2022 em Raleigh, Carolina do Norte. A promotoria precisava fazer tudo ao seu alcance para convencer o júri de que Brian era culpado, porque eles estavam sem uma peça fundamental de evidência. Monica. Este é provavelmente um dos casos mais difíceis de julgar no tribunal, porque não havia corpo, o que significa que muitos dos detalhes eram muito incertos e desconhecidos para todos. Mesmo assim, Monica foi tragicamente declarada falecida. Quando a investigação estava em andamento e o julgamento começou, sem um corpo e sem evidências cruciais da morte, como ferimentos e DNA, seria difícil incriminar Brian pelo crime. Mesmo assim, a promotoria prosseguiu, acreditando ter provas suficientes para convencer o júri. Já a defesa estava pronta para descartar cada argumento da promotoria como mera evidência circunstancial. Eles estavam confiantes quanto ao julgamento, que desde o início parecia uma montanha-russa. A promotoria iniciou expondo o histórico do relacionamento de Brian e Monica, que era sua carta na manga, explicarei mais adiante. Segundo a promotoria, Monica tinha um relacionamento abusivo com Brian, que era muito ruim com ela. Havia provas disso, e a promotoria também apresentou uma ordem de restrição que Monica havia solicitado contra Brian. Também houve depoimentos de testemunhas do local de trabalho de Monica que apoiaram esse argumento. Então, basicamente, Monica queria sair do relacionamento e estava pronta para seguir em frente. Mas Brian continuou a persegui-la, visitar o apartamento deles e tentar reatar com ela, usando os filhos como forma de pressão. Ele foi visto no apartamento pelo gerente do prédio, então não há dúvida de que Brian não estava desistindo. Brian, algum tempo depois, elaborou um plano para lidar definitivamente com Monica e decidiu atacá-la. E ainda inventou uma história elaborada sobre o vício dela e que ele estava tentando ajudá-la a se recuperar em casa. Isso indicava premeditação. A promotoria acreditava que Monica perdeu a vida nas mãos de Brian em algum momento entre a noite de 6 de abril e a manhã de 7 de abril de 2019. Antes disso, Monica usava ativamente o telefone e redes sociais, sendo vista e ouvida pela internet. O histórico de buscas, assim como o uso e a atividade nas redes sociais, estavam totalmente de acordo com o que ela normalmente fazia. Mas imediatamente após esse período, as ligações para Monica praticamente cessaram. Ela só se comunicava por mensagens de texto e e-mails, faltou ao trabalho e seu histórico de buscas na internet mudou drasticamente. A promotoria acredita que o ataque ocorreu na cozinha, onde foram achadas evidências de DNA e depois Brian se desfez do corpo.
De uma forma ou de outra, não sabemos com o que aqueles sacos de lixo pretos estavam cheios, mas é preocupante, ainda assim. Pode ter sido evidência de uma limpeza, ou pode ter sido outra coisa, simplesmente não sabemos. Mas depois disso, Brian seguiu com a vida dele e fingiu ser Mônica, mantendo contato com os pais dela, amigos e outras pessoas, tentando falar como ela, mas sendo cuidadoso o suficiente para evitar planos de encontro. Isso durou meses, e nesse período, Jarlene também participou, supostamente fingindo ser Mônica, em uma ligação com o gerente do apartamento. Então, a promotoria lançou luz sobre o comportamento de Brian com suas próprias filhas, com Mônica, que estava longe de ser paternal e era altamente preocupante. Eles trouxeram provas com imagens de uma babá eletrônica. Falando em provas, o teste de gravidez também foi citado no julgamento, mesmo sem sabermos há quanto tempo ele estava lá. Como Mônica não foi encontrada, provavelmente estava lá ao desaparecer, e a criança quase certamente era do Brian. Talvez isso tenha sido a gota d'água para o Brian. Talvez o Brian não quisesse a responsabilidade de ter outro filho, e foi isso que levou à discussão. Nós não sabemos ao certo, porque só o Brian e a Mônica sabem o que aconteceu naquela noite fatídica, e agora um deles não está mais aqui. Mas o que é certo é que o Brian não foi responsável apenas pela morte da Mônica. O filho que ela esperava também faleceu por causa dele. A promotoria retratou o Brian como manipulador, volátil e agressivo. Mas, de acordo com o advogado do Brian, foi a Mônica quem abandonou os filhos, e o Brian por causa do vício dela. Brian era uma presença estável na vida da Mônica e dos filhos, e eles o procuravam sempre que ela tinha problemas. Mais tarde, Brian admitiu ter usado o telefone da Mônica e fingido ser ela, dizendo que fez isso apenas para não preocupar a família dela. A defesa comentou sobre o teste de gravidez, e segundo o advogado de Brian, foi Mônica quem fugiu em pânico ao descobrir que estava grávida novamente. Foi a Mônica quem não queria a responsabilidade de ter outro filho. Bem, depois de tudo resolvido, agora era a hora do júri chegar a um veredicto. E Brian foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau, condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E uma das coisas que levou a promotoria à vitória nesse caso, mesmo sem um corpo, foi a Lei Brittany. Segundo a Lei Brittany, o réu pode ser condenado por homicídio em primeiro grau se já tiver histórico e condenação anterior por violência doméstica contra a mesma vítima. É um dos primeiros casos na Carolina do Norte a condenar com sucesso um suspeito com base nas disposições dessa lei, o que torna esse caso incrivelmente único. Quando o veredito saiu, era visível o alívio no rosto dos familiares de Mônica. Eles celebraram em silêncio, se abraçaram e foi um momento emocionante. Enquanto isso, Brian manteve sua expressão séria o tempo todo. A justiça finalmente foi feita, mas até hoje Mônica ainda não foi encontrada. A família dela quer trazê-la de volta para casa e se despedir para tentar seguir em frente após essa perda imensurável. Mas até agora, eles ainda estão presos nesse estranho limbo de emoções. Brian, sendo o irmão manipulador que é, se recusa a dar esse alívio à família dela e não fala uma única palavra sobre Mônica ou sobre a localização dos restos mortais dela. Eu só espero que um dia a família dela finalmente consiga encontrar a paz que tanto desejam.